Seja bem-vindo você que acompanha esse canal maravilhoso que é o Mentalidade Progresso. A gente trouxe uma convidada especial aqui hoje, que é a Cláudia Schaffer. Falei certo seu nome? Certíssimo. Que nome lindo esse nome, de verdade, gente. Aqui só tem pessoas com nome lindo, você tem uma ideia. Eu quero apresentá-la aqui rapidamente, tá bom? Cláudia Schaffer, ela é uma das principais vozes no secretariado estratégico no Brasil, mentora de alta performance, conectora de oportunidades e idealizadora da Expo Secretary. Lidera uma comunidade de profissionais que estão assumindo seu espaço como parceria em decisão no mundo corporativo. Com mais de 20 anos de experiência assessorando C-Levels em uma empresa como Deloitte, Africa Blip, Grupo RBS, nossa que legal. Hoje sua missão é clara, elevar o secretariado ao seu lugar de protagonismo. Então a gente tem bastante conteúdos aqui. A gente sempre procura trazer pessoas que têm essa pegada empreendedora, tá? Para você que hoje tá querendo se posicionar, querendo ser um empreendedor também, ou você que já é. Então a gente vai trazer esse tipo de público, tá? Então já acompanha, fica ligado. Cláudia, eu gostaria que você apresentasse agora, que não fixam nas minhas palavras, mas nas suas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu trabalhei por mais de 20 anos assessorando altos executivos. Legal. Passei por grandes empresas. E lá em 2019, então, eu tive o desejo de começar o meu plano B de carreira, né? De começar nessa jornada. E eu idealizei um evento para a minha própria área de atuação, porque eu ia a eventos de secretariado executivo e sentia a falta de conteúdos realmente que fossem transformadores, agregadores para a minha área de atuação. Então, como eu sempre fui uma mulher muito mão na massa, nunca fui de reclamar, mas sim fazer. Aí eu falei, poxa, se eu não tô gostando do que eu tô vendo, então o que eu posso fazer de melhor? Foi assim que surgiu a Expo Secretary em 2019. Então, agora, em 2025, nós já estamos na 7ª edição do evento. Uau. Eu trabalhei esse processo de empreendedorismo conciliando com o CLT até o ano passado. Então, ano passado, eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, uma multinacional de tecnologia, assessorava o CEO dessa multinacional, para me dedicar exclusivamente aos meus negócios. Então, Bacana. por bons anos aí, eu fui conciliando o empreendedorismo, a organização do evento, com o meu cargo ali formal na Sim. empresa em que eu atuava. Legal. E uma coisa que a gente preza muito é sempre buscar o melhor, trazer o melhor de você, sabe? Agora você falou um pouco do seu trabalho, mas quem é a Cláudia Schaffer? Você como pessoa, Sim. tá bom? Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, a Gabriela, de 28 anos, tenho o Enzo, de 14 anos, sou casada com o Jean. Sou uma pessoa muito conectada com Deus, então para mim isso é algo sumamente importante, imprescindível na minha vida, essa conexão, essa ligação com Deus. Então eu busco diariamente alimentar o meu espírito, assim como eu alimento o meu corpo. Então isso para mim é muito importante. Ótimo. Então eu tenho uma rotina com Deus. Legal. E vou me aproximando dele através dessa rotina. Legal. Maravilha. Como que foi pra você antes, né, a sua jornada, quando você começou a empreender? Como você percebeu que, poxa, é isso, esse é o meu propósito que eu quero pra minha vida? É o secretariado, é assessorar outras pessoas? Como que você descobriu isso? Na verdade, quando eu comecei no secretariado, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu comecei de uma necessidade. Eu sentia a necessidade de aprender mais e de me desenvolver dentro da área administrativa. Na época, eu trabalhava numa multinacional de auditoria. Eu era recepcionista nessa multinacional de auditoria e eu via secretárias, o universo delas, eu admirava a rotina, ou o que eu pensava que era a rotina de uma secretária executiva, né, do que eu idealizava naquela época. Então foi crescendo o desejo de fazer parte daquilo, de aprender mais sobre aquilo. Eu participei de um processo seletivo interno dentro dessa própria multinacional de auditoria.
um processo seletivo interno e externo, fui selecionada e comecei, então, a atuar como secretária executiva na área de gestão de riscos empresariais. Foi atuando nessa área já, logo ali no início, né, logo nos primeiros meses, que eu fui buscar mais conhecimento e me matriculei na faculdade. Então, cursei a faculdade de secretariado executivo bilíngue. Me formei nessa área e fui realmente crescendo dentro dela, aprimorando os meus conhecimentos, com cursos complementares, eventos, e também aprendendo sobre outros segmentos e outras áreas. Legal. Eu no começo também, antes de fazer faculdade, né? Eu sou novo, eu tenho 20 anos. O pessoal fala muito, você é novo, tem muito que aprender ainda. Jovem, super jovem. Só que, tipo, a gente tem a idade, né? E tem a maturidade. Sim. Existe uma diferença nisso. Sim. E eu tava com uma dificuldade, uma dúvida, qual faculdade que eu ia fazer. Aí lá tava secretariado, né, de eventos, e eu achei muito interessante isso. Aí tava marketing, publicidade, propaganda e essa parte por trás das câmeras, que é o videomaker, que é a parte do audiovisual. E eu me interessei muito por isso. Aí eu tava na dúvida, qual que eu devo escolher? E nisso eu peguei uma área que é empreendedorismo digital e mexe com toda essa parte, engloba tudo, sabe? Eu achei um curso que englobava tudo que eu gostaria. Que bacana. Aí eu fiz esse curso, tudo mais, aprendi muito ali, desde matemática, financeira, empreendedorismo, de fato, e até eventos. Hoje eu tô na parte de eventos também, tipo com palestras, tudo mais. Tem o meu sócio hoje, ele tá organizando. Aí também eu tô tendo essa oportunidade de, palestrar ali, de iniciar, sabe? Pra ter experiência. E eu acho incrível essa parte de organização de eventos, sabe? Porque já te dá um leque, né? Tipo, abre várias oportunidades, na verdade. Várias oportunidades. Sim. Porque a assessoria, como que funciona essa assessoria que você faz? Você assessora outros empreendedores que, tipo, querem fazer um evento? Não, eu tenho o meu próprio evento. Eu tenho os meus próprios eventos. Sim. Então, eu sou a organizadora, a idealizadora, a produtora. É claro que tem pessoas me ajudando, mas eu sou a cabeça disso tudo, dessa engrenagem. E o secretariado executivo, a atuação durante esses 20 anos, eu organizei eventos nessas empresas que eu trabalhei. Então, eu já tinha uma base, eu já sabia o que fazer, como fazer. Não sabia tudo, obviamente, porque um evento corporativo é diferente de um evento social é diferente de um evento que você abre para o público de uma forma geral, que tem ali a venda de ticket e tudo mais, que tem palestrantes, diversos palestrantes, como é a Expo Secretary. Então, só para vocês entenderem, a Expo Secretary, ela tem os principais diferenciais da Expo Secretary é que uma secretária executiva, experiente, hoje não mais, mas a minha experiência continua comigo, né? É parte de quem eu sou. Então, eu uso essa bagagem, essa experiência para fazer esse evento acontecer. Então, eu faço esse evento para a minha própria área de atuação. Ou seja, eu conheço muito bem a minha audiência. Legal. Eu sei o que eles desejam, quais são as dores, os desafios e tudo mais. Então, eu desenho esse evento com base nas necessidades da minha audiência, naquilo que eu sei que o mercado hoje do secretariado executivo está realmente buscando desses profissionais. Legal. Mudou muito, né, esse mercado nos últimos anos, mudou muito. Então, assim, o principal diferencial sou eu, que tô à frente do evento, e os palestrantes que eu levo, né? E aí vem o que você falou, sobre as palestras e tudo. Então, desde a primeira edição, eu já tenho aí uma meta, um objetivo de trazer pessoas para o palco realmente capacitadas para ensinar esse público, porque eu estou falando de um público que trabalha com altas lideranças. Então, estou falando de um público que assessora os maiores empresários do nosso país. Então, quando você assessora um alto executivo, você é muito cobrada. Imagina. A régua é muito alta, a tolerância para o erro é muito baixa. Então, é um público
exigente porque ele trabalha com um público exigente. Uhum. Sim. Então, eu preciso realmente levar palestrantes, no meu pensamento, eu preciso levar palestrantes que agregue. Exatamente. Porque não dá para fazer o mais do mesmo. E é por isso que eu construí a Expo Secretary. Porque Legal. eu sentia falta disso, entendeu? Sim. De um conteúdo denso, importante, Sim, agregador. Então, desde da primeira edição, na primeira edição, aliás, eu já levei a Ana Fontes, que é CEO da Rede Mulher Empreendedora. Legal. Vocês devem conhecer. E aí, ao longo das edições, levei Carlos Wizard, levei Leila Navarro. Sim. Levei o Cristiano Santos, Sandra Teschner, e aí a gente está falando de mais de 62 palestrantes ao longo dessas edições. Uau! Né? Eu fiz 2019, foi antes da pandemia, né? Então, Sim. aí foi a primeira edição. 2020 foi logo na sequência, e veio a pandemia. Então, eu fiz uma edição totalmente online em 2020 e 2021. Isso foi quando surgiu. Isso, 2019 foi a primeira edição, a gente fez num hotel em São Paulo, lá na Rua Oscar Freire. 2020 veio a pandemia, fizemos o evento online. 2021 ainda tinham muitas restrições e tudo. Sim. Então, seguimos para um evento online também, fizemos o evento online em 2021. 2022 foi a retomada para o presencial. Sim. E o ano passado foi a nossa primeira edição híbrida. Então, online a gente abriu. Esse ano a gente segue nessa toada o online, o presencial e o online. Mas já com palestrantes. Então, a gente já tem ali para 2025 alguns palestrantes confirmados, que são nomes como o Mark Tawil, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um nome fortíssimo, super, super importante. A gente também tem o Thiago, que é o papai financeiro. Não sei se vocês já ouviram falar. Que inclusive viralizou esses dias. Aí ele viralizou, ele comentou, falou sobre uma influenciadora X, e aí viralizou e tudo, o vídeo dele. A gente tem também a Vânia Ferrari como uma das palestrantes confirmadas para esse ano. A Vânia Ferrari, ela concorreu ao prêmio Top of Mind de RH junto com o Leandro Carnal. Ou seja, ela são nomes muito importantes, sim, né? Sim. E lá no nosso site, que é exposecretary.com.br, tem lá os nossos palestrantes. E você consegue pesquisar, né? Porque eu sempre coloco ali a mini bio do palestrante, foto mini bio e o LinkedIn dele. Então, você já consegue ter acesso ao LinkedIn desse nome e saber mais sobre ele. Então, para que, né, nem todo mundo, às vezes, conhece esse mercado de palestras. Para quem conhece, já sabe tudo, mas quem não conhece, vale muito a pesquisa. Legal. Essa parte de LinkedIn também, você ajuda outras pessoas? Sim, ajudo. O LinkedIn, infelizmente, é muito mal utilizado por grande parte dos brasileiros. Então, se você não... Independente, se você é um profissional CLT ou se você é um empreendedor, você precisa ter uma presença digital no LinkedIn. Verdade. Se você não tem uma presença digital no LinkedIn, você não existe profissionalmente, independente. Seja você empreendedor ou um profissional CLT. Então, você precisa construir, na verdade, uma presença marcante no LinkedIn. Isso faz parte do seu posicionamento e da sua marca pessoal. Tanto quanto do Instagram? Assim como você estabelece posicionamento do Instagram, você estabelece no LinkedIn também. São redes diferentes, bem diferentes, sim. Mas eu posso afirmar que no meu caso, eu obtive resultados muito mais significativos através do LinkedIn do que no Instagram. Olha só, eu nunca recebi nenhuma indicação, de LinkedIn. Foi muito, muito sobre Instagram mesmo, sabe? Essas duas redes sociais que eu uso muito, que é o WhatsApp e o Instagram. Quem nem sabe, o WhatsApp hoje não é que você fica conversando com seu amigo, com seu colega, ele é uma rede social hoje, independente.
Porque hoje você coloca ali no status informações profissionais, um vídeo seu, aquele vídeo pode ser curtido, comentado e até compartilhado. Então, o WhatsApp, ele é uma rede social. Exato. Exatamente. Eu não utilizo muito o LinkedIn, mas eu gostaria de utilizar mais com frequência. Deve utilizar. Devo utilizar. Não, com certeza. Tô aqui com uma pessoa experiente nessa área, verdade. Comece, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Inclusive, recentemente, através do meu posicionamento no LinkedIn, uma executiva que trabalhou comigo numa empresa no passado, ela viu uma publicação e aí ela me chamou no inbox, pediu para marcar uma reunião comigo, porque ela queria entender mais sobre o que eu estou fazendo no momento, e aí eu expliquei para ela, e ela falou, poxa, ela faz parte na verdade ela é uma executiva de uma empresa de gestão de viagens corporativas, e ela começou a estudar o mercado, entender quem são os influenciadores desse mercado, e ela viu que o secretariado executivo, né, a secretária executiva, é uma pessoa muito importante para essas empresas. E aí ela me contratou para eu organizar um evento para eles. Então, como ela, né, ela já me conhecia e tudo, mas o tempo passa, né, você acaba esquecendo das pessoas. Você não lembra de todo mundo que já já passou pela sua vida. Nossa. Né? Não lembra. Então, o LinkedIn é aquela ferramenta que você vai alimentando justamente para as marcas, para as pessoas terem acesso àquilo que você está fazendo no momento, né? O que o Vitor está fazendo na atualidade? Né? Quem teve contato com você lá atrás, e aí você vai se conectando com essas pessoas, obviamente, porque você vai se conectando com as pessoas que você já tem relacionamento, e vai estabelecendo contato com outras pessoas, e vai fomentando assim, criando assim uma rede de relacionamentos poderosa. Nossa, magnífico. Top. Já vou começar a usar agora. Já colocar na minha listinha de tarefa. Estruturar ali o LinkedIn, né? Pra ficar visualmente atraente, né? Quando você entrar, saber o que o Vitor tá fazendo atualmente. Exato. Legal. Cláudia, eu gostaria de entrar nessa parte agora, você como mentora, como líder. Eu gostaria de entender como que funciona esse trabalho, você liderando outras mulheres, nessa liderança feminina. Como que você atua hoje? Eu atuo como mentora de carreira para profissionais de secretariado, executivo, áreas administrativas, né, área administrativa. E eu sou uma mentora para essas profissionais que me veem como uma referência na área. Legal. Então, quando você busca um mentor, quais são as características, habilidades, experiências que você deseja que esse mentor tenha. Porque não adianta você buscar um mentor que não tenha vivido ou que não tenha passado por onde você gostaria de passar, pelos caminhos que você gostaria de trilhar. Então, um exemplo. Eu sou uma profissional de secretariado executivo, né? Trabalhei até o ano passado, mas ainda me considero uma profissional de secretariado executivo, que trabalhei em grandes empresas, várias empresas, e assessorei ao longo da minha carreira mais de 25 executivos, mais de 25 autoexecutivos. Então, eu passei por empresas nacionais, grandes empresas multinacionais, grandes empresas. Então, eu tenho uma trajetória de superação, de conhecimento e de sucesso. Então, quando essas mulheres elas me procuram, é porque elas veem em mim uma referência forte, potente na área. Então, eu já percorri por um caminho longo. Então, eu saí do secretariado, hoje eu tenho o meu negócio, hoje eu tenho, enfim, todo um ecossistema que fomenta esse empreendedorismo que algumas delas desejam, né? Buscar. Hoje, dentro do secretariado, existe empreendedorismo, tem profissionais de secretariado remoto, assistentes virtuais, então tem profissionais de secretariado que deixam o secretariado formal, né, no CLT, ali a empresa, abrem a sua própria empresa. Então, você é um empresário, eu sou uma secretária, uma assistente virtual,
e eu ofereço os meus serviços para você. Então, tem pacotes, tem tudo. Legal. Eu apresento isso para você e você contrata os meus serviços e nós estabelecemos ali um vínculo, né, Sim. de trabalho. Legal. É que como você falou, tipo, eu crio uma empresa no secretariado, não é o intraempreendedorismo, como o pessoal fala, tipo, você empreender no CNPJ de outra pessoa. Tem isso, né, Tem. dentro do secretariado, empreendedorismo, profissionais que trabalham dentro de empresas, são profissionais CLT, mas tem o posicionamento de dono, Sim. de líder, Sim. tem isso, existe isso, isso Sim. é muito forte. Muito mesmo. Mas também tem o empreendedorismo, onde a profissional deixa aquela empresa para criar, né, a sua própria estrutura e trabalhar dentro dela. Assim, eu preparei algumas perguntas aqui, mas como flui o assunto, aí a gente acaba falando englobando várias coisas, né? Eu gostaria de perguntar assim, se você não estivesse trabalhando com o que você faz hoje, onde que você estaria? Se eu não estivesse trabalhando com o que eu faço hoje, eu acredito que talvez eu tivesse seguido por uma outra profissão, como psicologia. Eu gosto muito de entender do comportamento humano, né? Eu comecei uma pós-graduação sobre esse assunto, também tenho formação em coaching. Então, sobre desenvolvimento humano é algo que eu gosto bastante de entender as emoções, as minhas próprias e as emoções das outras pessoas. Eu sou uma pessoa legal. que observo muito o comportamento do outro. Acho que, inclusive, o que me trouxe sucesso dentro do secretariado com os executivos, porque trabalhar com executivo, vou ser muito sincera, é um grande desafio. É um grande desafio, não é fácil. Até porque a vida deles também não é nada fácil. Tá? Corrida, né? É muito corrida, é muito puxada. Então, trabalhar com esses homens, né, na minha vida, sempre trabalhei com executivos, requer habilidades comportamentais muito bem estruturadas. Então, você precisa saber ler as pessoas, entender as pessoas. O executivo, muitas vezes dentro de uma empresa, a secretária, ela presta assessoria, né, assistência para mais de um executivo. Essas pessoas são diferentes. Então, eu não vou tratar o Vitor da mesma forma que eu vou tratar o Jean. Ambos são executivos que eu assessoro, mas são pessoas diferentes. Então, com o Vitor, eu vou trabalhar de acordo com o que eu já entendi sobre o perfil dele e o Jean a mesma coisa. Então, isso requer, sim, habilidades ali diferenciadas. Então, leitura do ambiente, das pessoas. Então, é algo que para mim sempre foi muito natural. Então, eu chegava nos ambientes, eu estava ali trabalhando, em poucos dias eu já conseguia ler quem é o Vitor. Eu já consegui entender ali quem é o Vitor. Isso me deu uma vantagem competitiva forte. É as chamadas habilidades as soft skills, habilidades técnicas ali, e as habilidades socioemocionais, que eles falam. Sim, também. Socioemocionais, que é você conseguir entender o outro. Eu acredito que essas habilidades hoje, esse tipo de habilidade é a profissão do futuro, de entender sobre pessoas. Porque se a gente não entende sobre pessoas, eu acredito que primeiramente é entender sobre nós. Porque quando você entende sobre você mesmo, exato, você entende sobre você mesmo, você consegue lidar com o outro. Consegue. A minha mãe hoje ela tá nessa área também, estudando sobre psicologia, como que chama? Psicanalista. Psicanálise, exatamente. Pra entender mais sobre a mente humana e tal. Porque, assim, eu acredito que toda pessoa que busca essa parte, ela sempre, primeiro, é pra ela. É uma coisa que a primeira ela vai se curar. Eu vou aprender sobre isso pra me curar. Eu busquei muito tempo também essa questão de psicologia, desenvolvimento pessoal. Eu comecei, na verdade, no desenvolvimento pessoal. Primeiro entendendo quem eu sou, porque eu sempre fui um jovem tímido. Eu sempre tinha muito difícil de comunicar com as pessoas. E eu considerava isso como uma falha minha. Era uma dificuldade, tipo, eu me considerava diferente dos outros. Eu olhava as outras pessoas na escola, né, que tipo, falava, poxa, essa pessoa tem tanta habilidade de comunicar. Cara, eu gostaria tanto de ser como ela, sabe? Aquele grupinho de pessoas onde sempre tem o líder, aí tem os outros em volta. Eu ficava, nossa, cara, como, sabe? E eu sempre era o excluído da turma. Eu sempre, tipo, quando era pra jogar bola,
O pessoal, tipo, eu era o último a ser escolhido. Tipo, em trabalhos em grupo, eu nunca era escolhido. Então eu sempre tinha esse sentimento muito forte de rejeição. Desde o meu pai, porque eu cresci sem meu pai, sem minha mãe. Aí eu tinha esse sentimento muito forte de rejeição. Tipo, poxa, cara, ninguém me aceita. Em vários lugares eu senti isso, sabe? Só que depois eu cresci e tudo mais, eu me inteirei, tipo, nos livros. Eu comecei a estudar muito, ler muitos livros, sabe? Minha mãe tinha uma pilha de livros, eu falei, vou consumir tudo. Eu li todos os livros que ela tinha lá. E um livro que me ajudou muito foi um livro de uma psicóloga, que ela fala sobre... É o poder dos quietos. Ou seja, ela destrija tudo que é uma pessoa introvertida, uma pessoa extrovertida e quais são as habilidades que eles utilizam. E ela fala que o quê? Que os introvertidos, eles têm um poder sobrenatural, um poder incrível, sabe? Tipo, é um poder que eles têm, tipo, por exemplo, Bill Gates, ele é introvertido, Elon Musk, esses grandes líderes, eles têm esse lado mais introvertido, que é o quê? Que é o de pensar, raciocinar, ficar nas ideias. Eles não são, tipo, eles comunicam, né? Você vê eles no palco e tudo mais, só que eles não têm aquelas habilidades, eles são mais introvertidos, eles preferem ficar mais no seu canto. E eu vi nisso, cara, eu não sou diferente das outras pessoas, eu sou introvertido, só que em certos ambientes eu posso me soltar. Então isso não era uma deficiência, mas uma qualidade. Sim. Eu acredito que é isso que a gente tem que identificar. Poxa, o que eu tenho não é um defeito, é uma qualidade que eu possa utilizar. Sabe, eu posso trafegar ali. Uma hora ela diz um termo chamado ambivertido, que é uma pessoa introvertida, uma pessoa extrovertida, você saber dosar isso. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu acredito muito hoje, esse podcast, esse canal que você tá vendo aqui, ele foi criado por um propósito, tá? E a gente não faz aqui, a não ser não tiver o propósito pautado, sabe? E por que mentalidade? Pra gente entender como que você chegou até aqui. Quais foram os seus gatilhos, suas motivações. E essa, inclusive, não é uma pergunta que eu coloquei aqui, mas eu gostaria de saber as suas motivações hoje. Que fez você chegar até aqui, o que te motivou a chegar até aqui hoje? Antes de responder essa pergunta, muito do que você acabou de falar prova que desejo, persistência e ação supera o talento natural. Então, você não era a pessoa que você está se tornando, né? Está melhorando e aprendendo e evoluindo. Mas você tinha o desejo, você via outras pessoas, então você tinha o desejo de ser como elas. Sim. Então, você estudou, você aprendeu, você se desenvolveu. Então, e entrou em ação. Sim. Né? Entrou em ação. Exato, mesmo, às vezes, com medo, com receio, mas você foi lá e fez acontecer. Sim. Isso diferencia as pessoas que muitas vezes já têm aquele talento natural para comunicação, mas elas não fazem nada, elas não entram em ação. E aí, depois elas olham para você ou para qualquer outra pessoa e falam, nossa, mas eu lembro dele, ele era assim, assim, assado, era introvertido, e olha onde ele tá, e olha onde eu tô, e as pessoas começam a se comparar, né, nossa, e a comparação é a medida do fracasso, mas enfim, por isso que acontece muito. Sim. Então, você pode ser muito bom em alguma coisa, em qualquer coisa, sim, mas se você não toma atitude, se você não faz alguma coisa com isso, com o seu dom, com o seu talento natural, você acaba enterrando isso. É verdade. É verdade. E na Bíblia fala, né? Você é cristã? Na Bíblia fala. Da parábola dos talentos. É verdade. Deus, ele deu sementes para um. Ele deu uma para um, para outro deu 5, para outro deu 10. Olha que interessante. O que deu 10, ele foi lá e multiplicou. Né? Eu tava no evento lá do Flávio Augusto. Aí ele falou muito sobre isso, sabe? Que Deus, ele deu... Só que ele falou numa pegada mais de negócio, empresarial. Que ele foi lá, fez negócio, comprou fazenda, comprou isso e multiplicou. Teve mais dinheiro. E o que fez 5 foi lá, fez negócio, também multiplicou. Só que o que tinha um talento, ao invés dele multiplicar também, ele se acovardou. Ele foi covarde. Ele foi lá e guardou aquilo que ele tinha. Ele enterrou. E aí o senhor chega pra ele e fala, você poderia ter colocado num banco. Né? E aí você pensa, naquele tempo já tinha inteligência financeira para multiplicar o capital. E ele não fez isso. E muita gente que eu percebo hoje que tem talentos, né? Só que escondem ele, coloca no bolso em vez de multiplicar, de ir lá fazer negócios e realmente multiplicar aquele talento.
Fazer diferente. Você vê grandes líderes hoje, eles precisaram tomar uma decisão, não é verdade? Sim. Tomar uma decisão pra chegar onde eles estão hoje. Exato. A decisão que... Uma decisão muda tudo, não é verdade? Exatamente. Qual foi a sua decisão? A sua decisão, a maior decisão que você fala assim, poxa, essa foi a decisão que eu dei pra me chegar até aqui onde eu tô hoje. A sua maior decisão. É acreditar no meu potencial. Uhum. Porque você decide Sim, se você acredita ou se você não acredita. exatamente. E não me conformar com o básico, com o pouco, com o raso. Uhum. Então, eu sou uma eterna inconformada. Essa é uma qualidade Isso boa. não tem nada a ver com ingratidão, tá? Isso Uhum. tem a ver com relação ao meu próprio desenvolvimento pessoal. Sim. Então, eu sou inconformada porque, assim, se eu posso me desenvolver e ser uma pessoa melhor e ajudar outras pessoas, Sim. e através do meu conhecimento, do meu trabalho honesto, trazer prosperidade para minha vida, abundância para minha vida, por que eu vou me contentar com uma vida medíocre? É verdade. Né? E a gente está falando de uma vida mediana, né? Uma Exato. vida medíocre. Uhum. Então, se eu posso mais, por que eu vou me contentar com menos? É verdade. É verdade. Então, você saber reconhecer o seu potencial e entender que se você é filho de Deus, quem é Deus? Deus é dono de todas as É coisas. verdade. Ele é um Deus poderoso. Então, se Uhum. você é filho dele, se eu sou filha dele, ele quer o melhor para nós. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, se eu sou filha de Deus, eu mereço mais, eu posso mais, eu consigo mais. Então, eu faço o que eu posso, o meu melhor, e aquilo que eu não consigo fazer, ou que eu ainda não alcancei, ele vai me ajudar com isso. Então, eu chamo de de passo de fé. Sim, é Né? verdade. Eu dou o passo e ele coloca o chão. Sim. É assim que funciona. Agora, se eu não der o passo, o que vai acontecer? Nada. 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 Porque Deus, ele é justo. É verdade. É verdade. Então, assim, por mais que você ore, por mais que você vá à igreja, se você não fizer nada, Nada acontece. nada acontece, É exato. verdade. Eu percebo uma coisa, Deus ele é como se fosse nosso sócio. Porque quando existe uma sociedade, você precisa fazer a sua parte, na verdade, e o outro sócio faz a dele. Sim. Nós fazemos aquilo que está nas nossas mãos, que cabe, o que é possível ali. O que eu posso, eu faço, dentro do tempo, dentro das minhas limitações, Exato. das minhas habilidades, né? Só que tem uma coisa, às vezes a gente tenta querer fazer tudo, e a gente não precisa fazer tudo. Sabe, quando a gente fala, ele é o Deus do impossível. O impossível cabe a ele. Ou seja, é 50-50. Você faz a sua parte e ele faz a dele. Ele faz o impossível. A mesma coisa é eu jogar a semente. Quem que vai fazer crescer? Sou eu? Não, é ele. Ele quem faz crescer a semente, não é verdade? E não adianta você querer plantar batata e colher banana, né? Então, assim, por isso que você tem que ter ações direcionadas, focadas, entender qual é o seu propósito, qual é a sua missão, você está fazendo o que aqui, né? O que você pode fazer com o que você tem hoje, até que você não tenha condições melhores de fazer melhor ainda, como diz o Cortella. Então, assim, é isso. A vida é um constante aprendizado. Você precisa estar aprendendo constantemente, diariamente. Com certeza. E precisa se cobrar, sim. O que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? Ou o que eu não estou fazendo que eu deveria, ou que eu poderia estar fazendo? Então, eu acho que é isso. Se questionar constantemente, frequentemente, e ir avançando de forma progressiva, né? Ali tá a mentalidade de progresso. Então, é assim, não adianta você tá no começo do degrau e querer dar um salto e ir pro último. Então, é degrau por degrau, né? Um pouco aqui, um pouco ali, mas ir progredindo constantemente. É verdade. Eu tenho ouvido muito uma passagem que é aquela do tempo, acho que tá em Eclesiastes, assim, tem tempo para todas as coisas, né, embaixo dos céus. Eu sempre fui eu não sempre fui, eu me considero uma pessoa ansiosa. Eu sou ansioso, vai. Eu estou ansioso, melhor Sim, falar desse jeito. Porque às vezes eu quero as coisas, sabe, pra última hora, e não é no meu tempo, aí poxa, cara,
tá, sabe, é entregar pra Deus, falar, Deus, não consigo, tá? Entrego pra você, pronto, sabe? É isso. É reconhecer, né, reconhecer a sua situação, né? Que você é imperfeito, você não tem tudo, sabe? Tudo eu digo, você não é dono do tempo, você não consegue muitas coisas, você é limitado. E você tem coisas que depende de Deus pra fazer. Ou às vezes depende de pessoas também, né? Eu acredito que quando você entrega a sua situação pra Deus, ele vai enviar situações, pessoas Sim. pra te ajudar, né? Seja um projeto, um sonho, qualquer coisa. Ele vai encaminhar pessoas, né? E eu falo uma coisa, eu não teria chegado aqui se não tivesse pessoas. Pessoas me ajudaram a chegar onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque tudo depende de pessoas, né? É a pessoa que tá operando, é a pessoa que tá no Sim, marketing. Cada pessoa aqui é um quebra-cabeça, né? Ali tem uma peça de xadrez, né? É uma peça do tabuleiro pra gente poder fazer um jogo bem feito, não é verdade? Pra gente conseguir derrubar a torre e chegar onde a gente quer, não é verdade? Então, a gente tá chegando no final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, mais de forma de como que é as tendências hoje. O que você enxerga de tendências hoje nesse mercado, né, do secretariado? Quais são as oportunidades? Existe oportunidade para empreender? Sim, existe oportunidade para empreender. Eu acho que você precisa entender o que você gosta de fazer, né? Quais são as suas habilidades, seus dons, seus talentos e buscar alguma coisa que você realmente tenha desejo de fazer crescer. O secretariado executivo, ele te dá muitas ferramentas, porque você trabalha com outras pessoas em grandes empresas, com diferentes áreas, então você aprende muito sobre muitas coisas. Né? Eu aprendi ao longo da minha carreira sobre muitas coisas diversas. Então, assim, eu pude entender o que eu posso fazer agora com tudo isso que eu aprendi, né? O que eu posso fazer? Então, existe, sim, campo para empreender, né? Legal. Ou como eu faço, com eventos e mentorias, ou com o próprio assistência virtual, secretariado remoto. Mas, assim, isso são algumas opções, existem muitas outras. E falando em tendências no secretariado e para o secretariado, não é diferente das tendências mundiais, né? A inteligência artificial é algo que veio para ficar dentro da área de atuação, então aprender a utilizar essas ferramentas e fazer o bom uso delas dentro do seu contexto, no seu trabalho. E entender que o profissional de secretariado, né, o próprio profissional de secretariado, entender que ele é um estrategista de negócios, que ele é um parceiro de negócios para os executivos, times e empresas. Sim, concordo. E que ele precisa desenvolver uma mentalidade estratégica, um posicionamento dentro das empresas. Porque eu, lidando com o secretariado, tem aqueles profissionais que estão em determinado estágio da carreira e outros, muitos ficam estagnados porque não desenvolveram essa mentalidade, esse posicionamento, não trabalham a marca pessoal. E aí esses profissionais vão sendo esquecidos, engolidos pelo mercado. Então, realmente, eu vejo que entender sobre inteligência artificial, estratégia, posicionamento e marca digital e marca pessoal, é fundamental. Uau! Sensacional. Olha só, se você então quiser empreender nessa área, percebe vocação, é para mim, se conecta com a Cláudia, tá? Acredito que ela tem muito para passar para vocês. E é isso, tá? A gente tá chegando no final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que querem trabalhar ou como você, como mentora de mulheres, o que você passaria para essas pessoas hoje? Olha, acredite no seu potencial. Acredite que você pode mais do que você tem feito atualmente. Independente dos desafios, das circunstâncias que você vive nesse momento, entenda quem você é e o que você é capaz de fazer. E você é capaz de muito. Você é poder. Você tem uma potência dentro de você. Então, estude o seu autoconhecimento, se conheça, entenda aquilo que você pode fazer
para outras pessoas. Como você pode somar, agregar valor na vida de outras pessoas? Quanto mais você coopera com o desenvolvimento, com o progresso do outro, mais abundância você traz para a sua própria vida. Eu tava falando que é muito sobre pessoas, sobre você colocar à disposição para servir outras pessoas. Eu vou falar que tem um vídeo que eu fiz, né, recentemente, foi em 2019, que eu falei, não, a partir desse ano vai ser sobre servir pessoas. E a partir de agora tá sendo servir pessoas. Que bacana. Muito bom, por isso que uma decisão, um vídeo muda tudo quando você faz. Sim. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, Cláudia, se tem eventos, quais são os próximos eventos que você vai fazer? Se tem alguma agenda aberta? Sim, tem as mentorias, que eu sou mentora para profissionais de secretariado executivo, para mulheres. Nós temos um evento que vai acontecer o mês que vem, em junho, no hotel Mercury Ibirapuera. É Mercury Ibirapuera, Jean? Mercury Ibirapuera. Uhum. Para secretariado C-Level. Em setembro, mês em que nós celebramos o Dia do Profissional de Secretariado, né, que é no dia 30, então o nosso evento acontece dentro desse mês, no dia 20 de setembro, um sábado. O evento vai acontecer no Hotel Pullman Vila Olímpia, o dia todo com palestras, networking, contato com empresas. Então, vai ser sensacional. Acesse o nosso site exposecretary.com.br e confira o nosso time de palestrantes, a nossa programação e toda a dinâmica do evento, que está, assim, sensacional. Maravilha. Qual que é o seu Instagram para as pessoas irem lá? É @Cláudia Schaffer Oficial. O Schaffer é um pouquinho difícil, né? Vai aparecer aqui embaixo. Cláudia Schaffer Oficial. E tem também o Instagram do evento, que é expo.secretary, com Y. Maravilha. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe uma convidada especial aqui, tá? Sempre a gente tá trazendo muitos convidados, né? Nessa pegada empreendedora, pra você extrair o melhor dessas pessoas, sabe? Porque às vezes você não consegue se conectar, não sei, às vezes de verdade com uma pessoa, com um empreendedor. Aqui você consegue ter essa oportunidade, tá? E as nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo também pra você ir lá, conferir, ver os últimos cortes que a gente coloca lá, dos últimos entrevistados, tá? Então, fica com Deus, até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau. Show. Show.